Muito bem, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio aqui do podcast Salve Maria. Hoje com uma edição aqui especial, né? Nós estamos diretamente do segundo simpósio de Mariologia do Instituto Locus Mariológicos. Está sendo, assim, muito especial. E alguns desses trechos aqui, né? Alguns pontos principais das conferências nós trazemos aqui para que você possa, junto com a gente, através do podcast Salve Maria, acompanhar um pouco dessas discussões, dessas conferências, daquilo que foi falado e também daquilo que está sendo apresentado aqui aos membros do Instituto Locus Mariológicos. Então, hoje aqui, né, eu recebo, né, o presidente, né, como que eu posso te apresentar aqui a sua ligação com o Locus, mas eu sei, assim, que de certa forma nasceu muito da sua ação aqui e do seu apostolado, né, Daniel? Isso. Então, Daniel Afonso aqui, coordenando todo esse encontro e também vai conversar com a gente aqui nesse episódio. Exatamente. Ave Maria a todos, não é? A saudação do anjo que nós costumamos repetir na Locus, não é? No Brasil tem muito Salve Maria, Salve Maria. Nós na Locus vamos às palavras exatas do anjo, na versão latina, porque é chique. É o nosso Ave Maria. Portanto, a Locus é um centro de pesquisa e formação. Claro, pesquisa interuniversitária e formação dos chamados cursos de alta formação, nomenclatura italiana, que pertence não à congregação da educação católica, mas ao MEC, que se chama Miura Itália. Ou seja, nós somos civis com um objetivo de propagação da cultura mariológica. E atuamos por todo o mundo, nomeadamente no Brasil temos a Locus Mariológicos, mas como grande parte do trabalho online, graças ou consequência do período de Covid, do período de lockdown, atualmente já chegamos a 11 países, já contamos com mais de 7.000 alunos. Que maravilha, né? É um Graças trabalho que a tem Deus. dado muito fruto, não? Muito fruto mesmo, muito fruto Olha mesmo. só. É uma alegria mesmo poder conhecer, poder se aprofundar mais e justamente a respeito do tema, né? Mariologia. Quando nós estávamos ali ouvindo um pouquinho, né, da sua exposição, você trazia, né, que a Mariologia é a maior carga cultural acadêmica sobre uma pessoa, né? Isso, assim, chama muita atenção, porque talvez a gente nunca tenha parado para pensar no quanto se diz, no quanto se propagou, no quanto se estudou, se aprofundou na vida de uma pessoa que é a Nossa Senhora, né? Vamos fazer contas. Desde quando é que existem santuários marianos? Primeiro, as pessoas deviam saber que 90% dos santuários cristãos do mundo são marianos. 90%. Contas de São João Paulo II. O Papa disse, eu acredito. Sim. Segunda coisa, quantos milhões de peregrinos anualmente vão aos santuários marianos? Só Fátima, 4 milhões. Nossa. Guadalupe, mais de 20 milhões. Aparecida. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Aparecida arroga para si o maior santuário mariano do mundo a nível de visitantes. Eu vou arriscar mais de 10 milhões por ano, seguramente. Razão pela qual a insuspeitável não cristã National Geographic, não é? Aquela amarelinha, não é? Tem uma revista e em dezembro de 2016 lançou, ou de 15 ou 16, lançou o título em americano, não é? Mary, the most powerful woman on earth. Maria, a mais poderosa mulher no mundo. Olha só. A National Geographic, ou seja, não tem nada a ver Não era o Locus, não. Não tem nada a ver connosco. A National Geographic. Porquê? Porque a capacidade de atração de Maria dentro e fora do cristianismo é gigante. Por exemplo, na Índia, o santuário de Valankani atrai, claro, cristãos, muçulmanos e hindus. E agora? Na Península Arábica venera-se o túmulo de Jesus e Maria. Pela parte do Islão. Então nós começamos aí a entender este fenómeno de atração mariana que não tem 10 anos, não tem 100 anos, nem sequer tem 1000 anos. O santuário mais antigo da Europa, estamos ali por volta do século IV. Alguém diz que é um santuário no sul
de França, ou no norte de Itália, o Santuário da Europa, não é Europa, é Europa, Santuário da Europa, ou até mesmo os santuários, ou seja, da atração normal das pessoas, dos lugares de Maria dentro da Terra Santa, né? A peregrinação digere ali pelo século IV, esta senhora que vai à Terra Santa e descreve, né, o que ali se fazia, o que se rezava, não é? Onde é que as pessoas celebravam os divinos mistérios. Diz-nos isso desde sempre. Mas, se nós olharmos para a Sagrada Escritura nos seus originais, seja no seu original grego, na questão do Novo Testamento, quando ali já no final do primeiro século Lucas e a sua comunidade escreve o Evangelho de Lucas, no episódio da visitação, bendita és tu entre as mulheres, sai dos lábios de Isabel, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, sai dos lábios de Maria, de um texto que vê a luz do dia, como texto que reflete a vivência da comunidade apostólica, que estamos ali no final, os primeiros 2 capítulos de Lucas, estamos ali no final do século I, ou seja, antes do ano 101, já a comunidade primitiva olhava para Maria e dizia alto que quem é a mãe do homem-deus que ressuscitou e nos apareceu. Já existia uma consciência, então, dessa ação de Deus ímpar em Nossa Senhora. Sim, completamente. Nós conseguimos mapeá-la. Hoje temos acesso a excelentes edições críticas, pergaminhos e por aí adiante, inclusivamente a própria Sagrada Escritura, a famosa coleção, a gente diz por nome de autor, porque o resto do nome é impronunciável, Nestlé Aland, onde a gente vê nas notas de rodapé o confronto do aparato crítico bíblico dos papiros, dos pergaminhos que se foram encontrando até chegar à composição mais, vamos dizer assim, mais original dos textos da Sagrada Escritura, e nós vemos que nos versículos em relação a Maria não há grandes alterações que possam ser ditas. Um singular, um plural, um caso muito específico em João 1,13. De resto, o texto mariano foi assim desde sempre. Não é? Ou seja, os copistas, não é? Desde sempre respeitaram o texto mariano e não há alterações. Basta dizer uma coisa destas. Isso é algo assim que chama tanto a atenção, né? E que, de certa forma, sempre despertou no povo, vamos dizer assim, católico, né, dos primeiros cristãos ali, que depois iriam se organizar, né, mas assim, sempre despertou neles o interesse de se escrever sobre Nossa Senhora, porque às vezes algumas pessoas podem até levantar algumas questões no sentido de que assim, a Bíblia não fala tanto assim de Nossa Senhora. No entanto, hoje, quando você estava falando aqui a respeito justamente dessa presença de Maria na Sagrada Escritura, você traz um dado ali muito importante, que é, vamos dizer assim, a importância dela já na Sagrada Escritura, né? Por que é que eu disse isso? Estava um dia a ver aqueles Reels de Instagram e de repente apareceu de um padre pregador famosérrimo aqui no Brasil, que arrasta centenas de milhares de pessoas, e estava lá, foi o que ele afirmou, e a frase era esta: a Bíblia sobre Maria não diz muito, mas temos os santos e os papas que falam sobre ela. E eu naquele dia eu disse à Carol, nós vamos romper com este dito, que é um falso histórico, não é? Este dito que não corresponde à verdade, e vamos instituir 3 anos de especialização em Mariologia Bíblica. Nós demoramos 3 anos a dizer o mínimo acerca de Maria na Sagrada Escritura. 153 versículos. Mais do que Pedro, mais do que Paulo. E quem é que fez as contas? João Paulo II. Então, olha só que maravilha, né? Nós temos então essa... porque quando a verdade vai se apresentando, né? Vai se tomando, de certa forma, a real imagem, né? A real importância da atuação de Maria, tanto na Sagrada Escritura, quanto também depois no Ministério da Salvação. E acho que esse é um ponto também muito importante de trazer, né? A ligação da história de Maria, ela não está fora da história da salvação, né? Acho que esse é um ponto que você também trouxe pra gente, é importante colocar na nossa vida, né? Porque a devoção, ela não é um acessório da nossa fé,
mas ela é sim algo, vamos dizer assim, determinante, integrado com aquilo que nós precisamos para viver, né? Quando nós lemos a encíclica Redentoris Mater do ano mariano, de 87 a 88, São João Paulo II fez uma asserção muito simples, prática, direta, que foi esta. Criou o termo espiritualidade mariana. Que para nós hoje parece banal. Uhum. Alguém diria, eu tenho uma espiritualidade mariana. Parece que sempre existiu, né? Sempre existiu. Outro dirá, eu tenho uma espiritualidade franciscana. Outro dirá, eu tenho uma espiritualidade carmelitana. Seja. Só que quando ele escreve a espiritualidade mariana, o mariana não é adjetivo. O que é espiritualidade? Vamos começar assim. Deus, porque quis, revelou-se ao homem de uma vez por todas, de forma nova, mas eterna, definitiva, através da encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá. Mas Deus é o tu da fé. Ele é o tu e nós somos o eu e vice-versa. Ou seja, o interlocutor do homem é Deus. E o interlocutor de Deus é o homem. Deus não se revela a um cão. Deus se revela ao homem que o criou à imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quê? Da relação das pessoas intertrinitárias. Então, a dimensão constitutiva do homem é aquela de ser relação. Correto? Dito isto, Deus relacionou-se de muitas vezes e modos com patriarcas, profetas, reis, sacerdotes, etc. Mas, por seu desígnio, de uma vez para sempre, relacionou-se com um rosto, com uma família, com uma mãe, com uma cultura, com uma religião. Jesus nasce hebreu. Vamos também ser claros sobre isto. Jesus nasce numa família hebraica. E o tu de Jesus é Maria. E ao mesmo tempo, na Anunciação, o tu de Maria é a Santíssima Trindade. O anjo, sim, serve de, né, como ponte da transcendência, mas temos Maria, que ouve o anjo acerca da vontade do Pai sobre o Filho por meio do Espírito Santo. A partir do momento em que nós temos esta revelação trinitária, a espiritualidade das espiritualidades é mariana, o centro da espiritualidade cristã é ser como Maria que responde a Deus. Todo o homem participa do único sim de Maria, como dizia São Tomás de Aquino, insuspeitável. Maria disse sim em nome de todo o género humano. Nossa. Do passado, do presente e do futuro. Do tempo cairológico, não cronológico. Não é? A partir desse momento, tu, eu, não podemos absolutamente dizer sim a Deus que não participe consciente ou inconscientemente do sim de Maria. Logo, a espiritualidade cristã é, na sua gênese, desde sempre e para sempre, mariana. Olha só. Que São os papas que dizem, eu só repito, não é, minha gente? não tá trazendo, vamos dizer assim, se alguém se espantar com isso, vai reclamar com os papas, né, entendeu? Nós ocupamos-nos de Mariologia Pontifícia. Isso. Ou seja, a Mariologia que os Santos Padres fazem. As minhas opiniões pessoais sobre a Mariologia eu escrevi-as no doutorado, que é para isso que serve um doutorado, não é? De resto, não. Por exemplo, temos aqui a Mariologia do Matrimónio. Exato. A Mariologia do Matrimónio não é a minha opinião acerca do matrimónio. A Mariologia do Matrimónio, esta obra, por exemplo, existe para responder a uma pergunta. Qual é o modelo da família cristã? Jesus, Maria e José. É a resposta de toda a gente, não é? Sim. Tá. José e Maria são virgens. E Jesus também. Nunca consumaram o matrimónio de acordo com o direito canónico. E o filho deles era Deus. Porquê é que são modelo? Esta obra responde, partindo da criação desde Adão e Eva, até chegar ao matrimónio, a partir da relação trinitária. Olha só. Por exemplo, é uma das pequeninas coisas que nós fazemos.
Deve ser algo assim que dá muito trabalho, né? Pode parecer algo pequenino, né? Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho para fazer, mas vale a pena. E Daniel, falando aqui, né? Você citou a figura de Eva aqui, e algo também que me chamou muita atenção e que eu acho que pode cooperar com essa consciência, né, da figura de Maria, seria justamente essa relação com Eva, quando você diz ali a Nossa Senhora ser a mãe dos viventes, né? Isso, né? Foi esse o termo? Mater vivência, uma mãe dos viventes. Isso, que isso foi um termo que a igreja, vamos dizer assim, a proclama a mãe dos viventes, né? O que isso impacta, vamos dizer assim, na consciência da figura de Maria pro mundo, né? Porque daí, a partir do momento que dos viventes, nós estamos falando aqui, né? Da nossa espiritualidade cristã, que ela tem que estar integrada com Maria. No entanto, ela também representa algo aos não cristãos, né? A todo mundo, né? Se nós lermos uma mensagem do Papa Francisco em 2019, se eu não estou em erro, para o 2018 ou 2019, não, 2019, para o Prémio Internacional de Mariologia, que acontece a cada 4 anos, o título da mensagem é Maria, via de paz entre as culturas. Porquê? Porque o ato criativo de Deus não é verdade porque eu acredito. Não depende de mim a sua veracidade. Não sou eu que atribuo, não sou eu o critério de verdade que verifica ou não verifica a realidade. A realidade existe, ponto. Sim. Quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está a dizer que, a partir do momento em que tu abres os olhos para o meu interlocutor, o tu da minha vida, a partir desse momento, a verdade não depende de mim. Eu vejo o que lá está. E o que lá está é que Deus, por um ato criativo, inicia tudo aquilo que nós conhecemos. O novo Adão e a nova Eva regeneram toda a criação de uma vez para sempre, segundo o Espírito, e a partir desse momento, todos nós pertencemos à nova humanidade, a famosa nova humanidade, que não é uma questão ética, não é uma questão filantrópica. Agora está muito de moda, os valores, aquela coisa toda. Isto é uma consequência do cristianismo, mas não a sua raiz. Como a questão ecológica. É uma consequência do cristianismo, mas não é a raiz do cristianismo. Consequência quase que óbvia daquilo que é a revelação de Deus. Muito bem, até aqui já chegamos. O que é que vem a seguir? Que a partir do momento em que eu tenho uma nova criação, eu tenho 2 novos progenitores. O Verbo e a esposa do Verbo, que é a figura de Maria, que depois Maria é a figura da Igreja. Maria é tudo aquilo que a Igreja deseja e pode vir a ser, diz o Concílio Vaticano II. Ora, a Igreja gera no Espírito Santo filhos desta nova humanidade. Como? Através do batismo. Então Santo Ambrósio vai dizer que tu, Maria, pelo Espírito Santo geraste Cristo, tu, Igreja, tal como Maria, a imagem de Maria na pia batismal, tens o ventre de Maria, onde o Espírito Santo gera os novos filhos. Para a nova humanidade. Então quem é que são os progenitores? Novo Adão, nova Eva. Jesus e Maria. E essa fecundação acontece como? Não como aquela de Adão e de Eva. Inspiração do Espírito. Pela ação do Espírito Santo. E a Igreja em Jesus e Maria, Novo Adão e nova Eva, vão entender-se a sua identidade como aquela que, na fecundidade do Verbo, pelo Espírito Santo, gera a nova humanidade. Então, se eu tenho 2 novos progenitores para uma nova humanidade, uma nova criação, o mundo espiritual precede o mundo material. Se Deus é criador, Deus precede a criação. Logo, tudo aquilo que existe no concreto, em noções de espaço e tempo, que não me ouçam aqueles da física quântica, em noções de espaço e tempo para nós são normais, corriqueiras, advém do mundo espiritual, que não se move em noções de espaço e tempo. Então, assim sendo, Maria torna-se a mãe de toda a nova criação. Mas a nova criação
não se reduz aos batizados. Essa é uma dúvida que pode aparecer, né? Olha, não é só a partir do batismo, então, Não. que seria? Por exemplo, vamos agora pegar na aparição de Valankani, na Índia. Nossa Senhora apareceu a um rapazinho hinduísta de pernas tortas. E as pernas curaram. Seria de pensar que pode existir um homem na Terra que possa escolher a sua mãe? É que é assim, as pessoas não se apercebem, mas a experiência comum de todos os seres humanos da Terra é que têm uma mãe. Claro que agora tem umas coisas aí nas ciências reprodutivas que já são um bocado esquisitas, eu vou deixar isso de lado, que isto agora está a ficar um bocado esquisito, mas vamos voltar ao mundo. Não aquelas... Tal como conhecemos. Exatamente, tal como conhecemos e como deve ser. Então, o que é que nós temos? Nós temos Deus que se faz filho de uma mãe. A experiência primeira do ser humano é a gestação. E nós dizemos de Jesus, gerado e não criado. Gestado. Podemos alterar para... Gestado, não criado porque é criador, não é? Mas é gestado. Então Jesus, verdadeiramente homem, porque verdadeiramente gestado no ventre de Maria. Isto é, o básico da afirmação do querigma cristão. Gestado verdadeiramente no ventre de Maria, que verdadeiramente deu à luz, e verdadeiramente está na Sagrada Escritura, quando quando os magos entram em Mateus 2:11, os magos entram na casa e encontram o menino e Maria, sua mãe. E a palavra menino que lá está é a palavra paidion, que deu origem à palavra infante, ou seja, a palavra paidion não é o rapazinho, é aquele que ainda não tem a capacidade de fala. Paidion. Então, de facto, eles encontram bebê. Ainda não fala. Portanto, isso diz a idade, não é a própria palavra, diz a idade com que nasceu. A idade com que nasceu é de qualquer bebê. Não é? Nascituro. Ora, se é um nascituro, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, faz a experiência de toda a humanidade desde sempre. Nós somos nascituros. A experiência do filho com a mãe. Que hoje a psicologia tem vindo a redescobrir essas coisas todas. A partir desse momento, não é o filho que escolhe, não, eu agora acredito e tal, então a partir de agora, Maria é minha mãe, porque eu agora comecei a acreditar e tal. Quer dizer, é o filho que escolhe a mãe. É a mãe que diz sim à vida, que dá à luz o filho, que o filho eventualmente pode não reconhecer ou não querer reconhecê-la, mas a realidade de 2 milénios de tradição mariológica diz-nos que tantas pessoas que passaram uma vida, no final, olham e dizem: tu sempre lá estiveste comigo. Não será essa a experiência de milhões de peregrinos anualmente, há 2000 anos, nos santuários marianos? O filho não escolhe a mãe. E a proclamação de Maria como mãe não é uma proclamação, católica, 2, criada. É um reconhecimento tal qual daquilo que a revelação diz. Filho, eis aí a tua mãe. Claro que agora aqui entraríamos no mundo das igrejas evangélicas, etc. As pessoas têm que saber uma coisa. Pegou muito de moda, e eu já me tenho aborrecido várias vezes, pegou muito de moda que alguém pode fundar uma igreja. Ou seja, isto, eu agora decido, eu faço, eu mato, eu esfolo, eu aconteço, eu agora é que sei e tal. Minha gente, não é a má intenção. Eu acredito que as pessoas façam com boa intenção, mas fazem-no de uma forma tão longe da palavra de Deus que arrogam de ser os verdadeiros defensores e tão próxima da política,
da sociologia, da etnografia, das circunstâncias geopolítico-sociais, das movimentações sociais. Que para quem estuda a eclesiologia, para quem estuda a história da Igreja, e estuda, por exemplo, uma Igreja armena e a sua grande tradição, uma Igreja copta, uma Igreja siro-malabárica, uma Igreja marianita, aliás, marianita não, maronita, mas também não é maronita, porque eles são Síria Ocidental e Síria Oriental. Bem, Médio Oriente. Nós somos um total de 39 tradições litúrgicas. Tá. Depois que queiram construir ou reconstruir-se, eu tenho muita dificuldade nisso. Porquê? Porque não tem uma eclesiologia por trás. Porque não é a pessoa do fundador enquanto tal. No fundo, a Igreja não é fundada no sentido mais jurídico do termo. A Igreja nasce como? A partir da Igreja nascente. Quem é a Igreja nascente? Quem é a primeira cristã? Quem é que foi a primeira a reconhecer as megalenas grandes coisas que Deus fez nela e na criação por nós homens e por a nossa salvação? É a Anunciação. Então, para mim, é-me difícil, ainda hoje, que as opiniões pessoais de alguns se tenham convertido em igrejas, melhor, em autoproclamadas igrejas, supostamente perante uma liberdade do pensar, liberdade do acreditar. As pessoas, e aqui no Brasil eu tenho visto, as pessoas não se apercebem disso. E depois entra-se numa falsa política do sim, eu sei, mas não vou dizer porque... E esta é a parte bonita. Eu pertenço à sociedade civil, sou teólogo de título e de direito e não quero cometer pecados de omissão. Não é, e repito, a boa intenção de quem faz. É a falta de preparação teológica vigente no mundo cristão, não estou a dizer católico, estou a dizer cristão, hoje a 360 graus. Nós conhecemos tudo sobre o Covid, todos conhecem até a molécula mais complexa da vacina, sabem a memória. Quando falamos de fé, reduzimos a fé ao estado primitivo, religioso. Sou bonzinho, Deus dá-me coisas boas. Sou mauzinho, Deus dá-me coisas más. Ou aquele sentimento, né? Onde você se sente bem. Sentimento religioso. Sentimento religioso. O importante é se sentir bem. Sentir bem. É. Quer dizer, Jesus morre numa cruz e nós é que nos temos que sentir bem. É, absurdo. Quer dizer, o crucificado é o nosso símbolo e isto vai de sentimentos. Está bem. Divirtam-se, acaso para dizer, divirtam-se. Querem viver dessa forma, as consequências são mais do que óbvias. Exatamente. As pessoas são enganadas, as pessoas são roubadas, as pessoas enfiam-lhes ideias malucas na cabeça que não correspondem à revelação de Deus e as pessoas continuam a acreditar que as suas opiniões pessoais religiosas são teologia. Correspondem à revelação de Deus. Todos somos livres de pensar. Está bem? Então a ciência teológica não existe? Existe. Então, se existe, vamos olhar para dentro dela. Eu não estou a dizer que não possam existir outras igrejas fora das 39 tradições litúrgicas que tive a ocasião de citar. Eu tive professores meus de Mariologia protestantes. Colegas meus protestantes. E de todas as outras igrejas. Um clima intelectual, académico, pacífico, sem nenhum problema. Nunca houve nenhum tipo de percalço, nenhum tipo de problema. Antes pelo contrário. E de repente, eu estou no Brasil há quase 3 anos, eu chego aqui e as pessoas pintam a realidade de cor-de-rosa e chamam-lhe de algo ecuménico, de algo interreligioso. E eu olho para aquilo e digo, será que as pessoas têm realmente a noção que eles estão a fazer sociologia religiosa,
estão a fazer etnografia religiosa, mas não estão a fazer teologia. Pior, estão a tentar camuflar a veracidade da revelação de Deus e tentam se escudar dentro do diálogo interreligioso, de forma a que sejam inatacáveis nas posições. Minha gente, o cristianismo não condescendeu com o paganismo, mas o cristianismo não atacou o paganismo. Não atacou. Não houve um período em que Roma se torna cristã, depois do Edito de Milão, 313. Muitas pessoas não sabem isto. 313, o imperador Constantino. E da liberdade de culto, né? Ou seja, a religião oficial de Estado e por aí adiante. Então os cristãos foram com archotes e forquilhas contra, né? Contra os pagãos, aqueles endemoniados. Isto não aconteceu. Tanto é que no ano 571, se eu não estou enganado nas datas, o templo de Saturno em Roma foi todo restaurado. Ou seja, há uma convivência com, mas não há do lado cristão uma mistura incipiente com. Uma coisa é, tu és, eu sou, paz. Outra coisa é que eu tento me fundir contigo porque de alguma forma a tua suposta liberdade, que não corresponde à verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a seguir a verdade é mais ou menos uma confluência entre ti e mim, não dá, não tem. Isto não é uma mousse de maracujá em que a gente coloca lá as coisas, mexe e já está. O caldeirão. Isto não é um caldeirão. Não é um caldo, não é? Que a gente mete lá para dentro e alguma coisa sai. Não, isto estamos a falar da revelação. E a revelação não é uma questão de opinião pessoal. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiramente viveu num tempo determinado, com uma família determinada, uma morte determinada, uma ressurreição determinada, por nós homens e pela nossa salvação, e a salvação é universal. Deus dá. Agora que o homem acolha, é a segunda parte. Proposta de Deus, resposta do homem. É a parte que cabe a cada um de nós, né? Buscar tudo isso. E acolher. Deixa isso, acolher, com certeza. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito desse livro que está sendo lançado hoje, porque, de certa forma, vem como um auxílio, acredito, né? E um entendimento mais profundo de uma riqueza que nós temos, que é o Santíssimo Rosário, amparado aí, vamos dizer assim, de certa forma atualizando ou divulgando um pouco algo que foi assim um presente para a humanidade, que foi o documento do Papa João Paulo II, né? O Rosário Virgem Maria. Conta pra gente assim, como que surgiu a ideia e o que contém hoje nessa nova publicação aí que vocês estão lançando. Então, vamos começar pela história. A parte histórica é muito interessante. Portanto, do ano 2002, o Papa João Paulo II proclama o ano do Rosário, não é? 2002, de outubro de 2002 a outubro de 2003. Proclama o ano do Rosário. O documento, eu já o disse em conferência, é praticamente o testamento mariológico, o máximo contributo mariológico pessoal do Santo Padre. Até porque depois vai falecer em 2005, não é? E a saúde dele já estava muito debilitada. E ele expande um novo ciclo, os Mistérios Luminosos, um novo ciclo que nós celebramos às quintas-feiras, um novo ciclo do Rosário. Até aqui, todos nós sabemos. O que é que a Locos fez? Como temos vários escultores de Mariologia, nós abrimos inscrições para que as pessoas pudessem cooperar numa obra conjunta. De facto, na parte de trás do livro temos aqui, se calhar, mais de 40 nomes, para que as pessoas pudessem dar o seu contributo nas meditações para fazer o quê? A Mariologia, a língua portuguesa, sofre de um mal. É feita exclusivamente em língua ou italiana, alguma coisa em língua alemã, existe alguma coisa em língua francesa, alguma coisa em língua espanhola, castelhano, mas em língua portuguesa não absolutamente. As pessoas confundem. Um autor escreveu sobre Nossa Senhora, então a pessoa confunde logo. Ele é mariólogo. Não, ou então eu sou mariólogo porque eu escrevi sobre Nossa Senhora. Isso é ridículo. Porque é que é ridículo?
Porque existe um título da Congregação para a Educação Católica de teólogo dogmático com a especialização em Mariologia. Somos atualmente no mundo cerca de 40 pessoas a nível mundial com este título. Toda a população humana. Em Portugal, o primeiro fui eu, e amanhã teremos connosco no simpósio o Sr. Padre João Paulo Calhas Domingues, que vem de Fátima, vai voar toda a noite, para podermos fazer uma conferência aqui às 9 horas da manhã. E existem 2 mariólogos em Portugal. Ou seja, de título e de amanhã estarão os 2 no Brasil. E amanhã estarão os 2 no Brasil neste simpósio. E ele é o maior especialista mundial sobre Fátima, minha opinião pessoal, e não só minha opinião pessoal. Então o que é que acontece? Existe uma necessidade de inculturação do famoso jeitinho brasileiro. Isto é, falar de uma forma, com uma linguagem, para que tu, na tua cultura, consigas entender a meditação do mistério de Maria. Mas feito a partir de quê? Feito a partir do texto bíblico. Não sou eu que ilustro aquilo que eu digo a partir da Bíblia. Eu deixo que a revelação, nos seus sentidos espirituais, se transmute em palavras através da minha meditação, da minha contemplação, da minha pesquisa. Então nós reunimos todos esses contributos e apresentamos neste simpósio esta obra, eu vou dizer ímpar, neste sentido. Quando eu digo ímpar, algumas pessoas poderão estar a imaginar, está a fazer uma jogada de marketing. Deixem explicar-vos como é que a Logos funciona. Nós fizemos uma tiragem de 200 exemplares. Só. Ponto. Porque o nosso ritmo mariológico a nível de produção de obras não é para as grandes massas. É para pessoas que querem Mariologia. Aqueles que dizem, eu amo, mas não conheço e não posso amar quem eu não conheço. Portanto, temos 200 exemplares, daqui por 3 dias estão esgotados. Depois daqui ainda vamos ter o Fórum Internacional de Mariologia em Águas Santa Bárbara, quinta, no dia 10 e dia 11, portanto quinta e sexta da próxima semana, onde iremos levar também esta obra. E esgotará para sempre. Porquê é que eu digo isto? Porque não é mais um livro, não é um contributo da Logos. É ao contrário, é um exercício prático de responsabilização. O que é que tu tens que não recebeste, diz São Paulo. Somos responsáveis em não omitir, em língua portuguesa, o edifício mariológico que nós frequentamos, que é a Mariologia, que é Logos mariológicos, e isso concretamente vai diretamente incidir dentro daquilo que é a vida pastoral, em primeiro lugar, dos cultores de Mariologia. Em primeiro lugar, deles, no concreto. Que depois possa chegar a outras pessoas, a gente espera. Mas em primeiro lugar, e as pessoas têm que entender isto, o cultor de Mariologia tem uma responsabilidade dele diretamente diante de Deus. Eu dei-te, eu revelei-te, agora vai e faz o mesmo. Espalha isso. E esta obra é uma obra inculturada em língua brasileira, da Mariologia, das meditações do Rosário. Que maravilha, né? É um presente mesmo que a Logos ela realiza muito dentro desse chamado de vocês, né? Que é justamente, então, estudar e apresentar tudo isso para que exista, então, em língua portuguesa, vamos colocar quase aqui, né, em língua portuguesa do Brasil, vamos colocar assim, porque tem algumas particularidades também, né? Sim. E dessa forma, então, os cultores de Mariologia, aqueles que se dedicam a esse estudo, a esse aprofundamento aqui, eles possam ter uma forma, né, de dar mais substância ainda àquilo que eles estudam. Então, assim, parabéns por esse trabalho, por esse lançamento aqui. Então, quem quiser ter
se encontrar com esse livro, tudo, principalmente através do site da Locus mesmo. Entra com vocês, começa a estudar com vocês e tal. O curso normal é este. Né? Você se torna um cultor de Mariologia, porque daí é mais fácil, né? Exatamente, até porque os livros depois transitam para e-book, até mesmo para a distribuição, não é? A nível mundial. Transitam para e-book. Então temos 200 exemplares impressos, esgotam. Daqui por 4 dias esgotaram, é o costume. Funciona mesmo assim, esgotam, passam para e-book na internet. Em relação à pessoa que até agora conseguiu resistir, não é? A esta entrevista e diz assim, será que eu sou chamado? O que eu posso dizer é faça a experiência. Nós agora no final de agosto vamos abrir uma coisa que nós fazemos. Há algo que fazemos 2 vezes por ano. É o nosso Natal e a nossa Páscoa. Querem ver? Nós, uma vez por ano, durante uma semana, nós apresentamos e abrimos inscrições ao nosso triénio de especialização em Mariologia. A mesma coisa acontece com o nosso triénio de especialização em Mariologia Bíblica, que também são 3 anos. No final de agosto, abre para a Mariologia dogmática e no início de setembro abre para a Mariologia Bíblica. Abrimos uma semana, fechamos turma e depois só no outro ano a seguir é que nós abrimos turma novamente. As aulas são ao vivo, graças a Deus. No final entramos todos no Google Meet, o tira dúvidas habitual, o bate-papo mariológico. Muito legal, muito não é? legal. Até porque, para quem esteve aqui no simpósio, a Locus tem uma componente, claro, académica, não podia ser de outra forma, mas também tem uma componente comunitária muito forte. Não é? Sabe o nome de todo mundo, é muito legal. Sim. A gente conhece todo mundo. Muito legal. Choramos juntos. Rimos juntos. Quantos adoeceram? Alguns familiares de alguns cultores de Mariologia já partiram e estamos juntos. Não é? Eu falava da questão da relação entre as partes. Não é? A vida cristã como relação. A imagem do Deus Trinitário que é a relação. E é uma vida muito familiar. Por exemplo, eu e a professora Carol celebramos o nosso matrimónio no dia 22 de Abril. E tivemos metade da igreja, eram cultores de Mariologia que vieram de todo o Brasil. E o presidente da celebração, nisto a celebração são os noivos, quem presidiu a celebração, um padre polonês. Imaginem só. Para terem uma ideia. A Locus Mariológicos tem adquirido uma estrutura muito global, vou dizer assim. Só, que maravilha. Como Maria. Então, professor Daniel, muito obrigado por mais esse episódio aqui junto com a gente. Conte sempre com o podcast Salve Maria. Saiba que, assim, nós nos inspiramos muito no trabalho de vocês. Por mais que não seja, vamos dizer assim, a mesma linha de trabalho, nós, assim, temos certeza mesmo que é algo que está enriquecendo muito a Igreja do Brasil, a Igreja do mundo todo, através desse trabalho muito sério que vocês desenvolvem. Então, parabéns. E, assim, se quiser deixar um recado para quem está acompanhando. Eu dei só este recado quando você disse o trabalho muito sério. E eu quero dizer isto. Uma coisa é o trabalho que dá likes e visualizações. Outra coisa é o trabalho sério. A cultura sempre foi algo de poucos. A cultura demora tempo. Não é rápida, não é um Reels de 90 segundos. A cultura obriga-nos a fazer escolhas. Obriga-nos a dizer, eu para ter isto, perco aquilo. Obriga-nos a escolhas. Mas vale a pena. Um testemunho muito rápido. Uma aluna nossa, médica, há pouco tempo teve um aneurisma. Eu percebo pouco de medicina. Eu vou dizer, explodiram para lá umas veias no cérebro. É a melhor forma que eu tenho. Inflamação na veia. E teve num estado gravíssimo. Cultora de Mariologia. Nós fomos alertados por um outro cultor de Mariologia que estava na mesma cidade e que acompanhou mais de perto e nos deu notícia. E os cultores de Mariologia uniram-se em oração. No dia do simpósio ela telefonou-me. Os seus colegas médicos não têm explicação para a cura dela. A sua família está-se a converter e estão a começar a entender porque é que ela é cultora de Mariologia, que obriga a horas e horas e horas de estudo semanal.
Porque as pessoas mudam por dentro, quase de uma forma passiva, ao estudarem Mariologia, melhor, ao cultivarem Mariologia. Cultivar Mariologia é um estilo de vida que nos muda passivamente a partir de dentro. Neste caso, claro, tivemos uma cura, vamos dizer com toda a propriedade, milagrosa. Até porque a família dela é de médicos. Então está toda a gente... E às vezes, sabem, os médicos estão assim... O caso dela é mais do que evidente, não é? Mas também temos testemunhos, todos os dias nos aparecem, de pessoas que começaram a estudar Mariologia, às vezes pessoas com ansiedade, com depressão, casos familiares mais complicados, e que por dentro se abrem como Nossa Senhora a que Deus faça, e as vidas permanecem alteradas para sempre. Para melhor, claro. Para melhor. São transformados, muito bom. Quem sabe, de quem nos está a ouvir, que às vezes estão nos desertos da existência, em que parece que nada faz sentido, quem sabe se também você é chamado ou chamada aos caminhos da Mariologia. Muito bem. Tenho certeza que muita gente sim, viu? E muito obrigado você que acompanhou com a gente, que esteve ligado nesse episódio especial aqui, diretamente do 2º simpósio de Mariologia da Locus Mariológicos Brasil e também da Locus Roma, ou seja, de toda a Locus, né? Toda a Locus, sim. Isso, hoje tá aqui um Veio simpósio... uma comitiva de Roma de propósito. Exatamente. Então, eu agradeço muito você que ficou ligado com a gente. Se inscreva, curta, compartilhe e esteja sempre junto com a gente aqui. Eu vou dizer o Salve Maria e você diz daí o Ave Maria. Então, Salve Maria. Ave Maria.